É isso mesmo que você viu no título do vídeo. Polícia de Israel impede igreja de celebrar missa de domingo de Ramos. Primeira vez na história que acontece isso. Vou colocar o vídeo para vocês assistirem aqui e entenderem o que aconteceu. A polícia de Israel impediu que o Patriarcado Latino de Jerusalém e a Custódia da Terra Santa celebrem a missa do Domingo de Ramos, uma data importante no calendário católico que marca o início da Semana Santa. Um comunicado conjunto entre as instituições, divulgada neste domingo, 29, denuncia que o patriarca Pier Battista Pizzaballa e o custódio padre Francesco Ielpo foram impedidos de entrar na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, para realizar a celebração. A primeira vez em séculos, medida grave e irracional, um afastamento dos princípios da liberdade de culto e do respeito ao status quo, diz trecho do comunicado divulgado pelo Vatican News nesta manhã. À tarde está prevista uma oração pela paz no Monte das Oliveiras. As duas instituições denunciam que a decisão arbitrária impede a entrada daqueles que ocupam as mais altas responsabilidades eclesiásticas pela Igreja Católica e pelos lugares santos, o que constitui uma medida claramente irracional e gravemente desproporcional. A decisão é considerada precipitada e fundamentalmente errada, viciada por considerações impróprias, que representa um grave afastamento dos princípios fundamentais de razoabilidade, liberdade de culto e respeito pelo status quo. Devido à guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel ao atacarem o Irã em 28 de fevereiro, que tem se espalhado pelo Oriente Médio, o Estado judeu tem proibido aglomerações em espaços públicos, com eventos limitados a cerca de 50 pessoas. Por isso, o Patriarcado Latino já havia anunciado o cancelamento da tradicional procissão do Domingo de Ramos. O ato tem início no Monte das Oliveiras e vai em direção a Jerusalém, o que atrai milhares de fiéis todos os anos. Os encontros públicos foram cancelados, a participação foi proibida e foram tomadas medidas para transmitir as celebrações a centenas de milhões de fiéis em todo o mundo, que nestes dias de Páscoa voltam o olhar para Jerusalém e para a Basílica do Santo Sepulcro, diz um trecho do comunicado. Segundo os evangelhos, o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, comemora a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, onde foi recebido com júbilo por uma multidão poucos dias antes de sua crucificação e ressurreição, no domingo de Páscoa. Pizzaballa e Ielpo explicam no comunicado que seguiam para a Basílica do Santo Sepulcro de forma privada e sem qualquer característica de procissão ou ato cerimonial, quando houve o impedimento por parte da polícia de Israel. É a primeira vez em séculos que aos líderes da Igreja é impedido celebrar a missa do Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro, afirmaram. Pela importância da data para os fiéis da Igreja, o impedimento é tido como um grave precedente que ignora a sensibilidade de bilhões de pessoas em todo o mundo que durante esta semana têm os olhos voltados para Jerusalém. O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou a ação da polícia de Israel, afirmando que o culto de todas as religiões deve ser garantido em Jerusalém. Condeno esta decisão da polícia israelense que impediu o cardeal Pier Battista Pizzaballa, a principal figura católica de Israel e dos territórios palestinos, declarou Macron no canal X. A ação se identifica com uma série preocupante de violações do Estatuto de Lugares Sagrados em Jerusalém, acrescentou. Por sua vez, o chanceler da Itália, Antonio Tajani, classificou como inaceitável a recusa de entrada do Patriarca Latino de Jerusalém na Igreja do Santo Sepulcro. É inaceitável que tenham sido impedidos de entrar na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, escreveu Tajani no Dies. Pela primeira vez, a polícia israelense negou aos líderes da Igreja Católica a oportunidade de celebrar a missa do Domingo de Ramos em um dos locais mais sagrados para milhões de fiéis em todo o mundo, acrescentou. Em relação a essa medida, ele disse que o embaixador israelense foi solicitado a transmitir o protesto de Roma a Tel Aviv. Reafirmei o compromisso da Itália com a salvaguarda da liberdade religiosa em todos os momentos
e em todas as circunstâncias. A cidade de Jerusalém é sagrada para as três principais religiões abraâmicas: cristianismo, islamismo e judaísmo.